Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma live tradicional. Meus amigos, estamos sendo bombardeados por inúmeras informações. Aliás, eu recebi atualizações concernentes ao que está acontecendo nos Estados Unidos agora, até 15 minutos antes do início dessa live. Gratidão à equipe de redação em geral pelo trabalho extraordinário. E, de fato, quando nós temos elementos novos, dados robustos, nós temos condições de ter uma ideia, uma noção real, fazer uma leitura assertiva do que está acontecendo de fato. Porque quando os dados são escassos, a dificuldade é grande, e às vezes a gente fica empolgado, fica ansioso para tentar entender a situação, e às vezes a gente acaba se equivocando. Então, às vezes tem que dar tempo ao tempo, esperar os dados chegarem, para que nós possamos ter informações suficientes para podermos fazer uma leitura correta da situação. Então, grandes manobras estão acontecendo nos Estados Unidos, uma grande mudança em andamento, em curso, uma grande transformação. E, por um tempo, é interessante, meus amigos, a gente não via ações práticas da Aliança da Terra nos Estados Unidos. Parece que eles estavam aguardando um momento oportuno. E parece que este momento chegou. Então, muitas ações positivas da Aliança da Terra nos Estados Unidos estão acontecendo neste momento, e todas essas ações positivas, há pouco teve o pronunciamento do Loirão, que nós vamos trazer à baila nesta noite, concernente ao que está acontecendo no Congresso dos Estados Unidos, a política norte-americana, e a gente sabe que a política norte-americana é um parâmetro para entendermos o que vai acontecer no mundo inteiro. Então, a recuperação, a retomada dos Estados Unidos será o grande sinal da recuperação do mundo como um todo. Então, todos os nossos olhos devem estar atentos para o que está se passando nos Estados Unidos. A gente bem sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos acaba repercutindo mundialmente, e no Brasil é uma coisa surreal. O Brasil é um verdadeiro espelho do que acontece nos Estados Unidos. Tudo que acontece politicamente falando nos Estados Unidos acaba reverberando aqui, na verdade, com uma versão idêntica. Acaba sendo reproduzido, essa seria a palavra, perfeitamente aqui no Brasil. Então, isso é fantástico. Hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre o livro da Matilda, a respeito das vidas passadas. A gente falou um pouquinho na live passada, a gente vai dar continuidade também. Vamos reforçar este tema. Então, ok, meus amigos? Então, vou cumprimentá-los bem rapidamente e vamos iniciar com os slides, porque a coisa realmente está esquentando nos Estados Unidos. O Loirão arrecadou 45 milhões de dólares, ele foi cogitado para ser o presidente da Câmara, ele se pronunciou, parece que ele vai aceitar provisoriamente, pelo menos é isso que ele falou, apareceu na Fox News agora, faz nem meia hora, na Fox News, ele vai aceitar o cargo provisoriamente e vai deixar o cargo para um membro respeitável do Partido Republicano, e isso pode ser uma grande manobra para conquistar dois objetivos. Primeiro, desmantelar, realmente quebrar, esmagar o governo do BD. O BD vai ficar mais desmoralizado do que nunca. E segundo, isso vai servir como uma plataforma para reforçar ainda mais a sua campanha, a sua campanha presidencial. Então, dia 17 de novembro vai ser votado o orçamento do ano 2024, o ano fiscal dos Estados Unidos. Depois vai entrar em recesso. Então, nos próximos dias vai ser determinado o novo speaker do Congresso, o orador, ou seja, o presidente da Câmara, e existe uma chance real de fato ser o Loirão. Se não for o Loirão, ele garantiu que será uma pessoa totalmente alinhada a ele, da oposição, diferente do ex-presidente que era alinhado com o BD, com o governo. Ele passava todas as pautas do governo, panos quentes, etc. Então vai ter uma postura completamente diferente do McCarthy. Entenderam, meus amigos? Então é algo realmente espetacular. Vamos iniciar com os slides. Prestem bastante atenção, porque é uma verdadeira novela, parece um filme. E pior que é um filme inacabado ainda, porque, por certo, nós teremos cenas dos próximos capítulos. Mas temos informações suficientes para tentar entender, já está criando forma suficiente para que nós possamos realmente entender e compreender o que está se passando nos Estados Unidos. E, por conseguinte, obviamente, isso vai respingar, inclusive, no nosso Brasil. Aliás, o Brasil vai ser um dos primeiros países que vai sentir este efeito, essa mudança nos Estados Unidos. Podem anotar o que eu estou falando.
Ok? Muito bem. Vamos lá. Decolando a espaçonave. Vamos lá. Deixa eu aqui achar rapidamente. Aqui, meus amigos. Eu vou iniciar com essa notícia aqui. A gente sabe que Davos são os inimigos da humanidade, os globalistas, as famílias, os financistas. Vocês sabem muito bem. Os inimigos, quem de fato são os inimigos da humanidade. Só confirmar que está tudo ok. Muito bem. Aqui é uma denúncia, tá, meus amigos? Isso aqui que eu vou apresentar para vocês é uma denúncia de uma pessoa respeitável. Vandertel visitou recentemente o antigo local do Forte Clayton, perto da antiga zona do Canal do Panamá. Canal do Panamá, que foi um local ali onde milhares e milhares de pessoas desencarnaram. Foi horrível, o que aconteceu ali. Eu já até mostrei no canal. Aliás, para manchar também, porque o Canal do Panamá é um local importante de linhas-lei, é um dos canais energéticos do planeta Terra, e eles fizeram isso deliberadamente, assim também como fizeram recentemente no Havaí. Bom, isso não vem ao caso aqui. Já foi uma base pesada de operações dos Estados Unidos. Durante a visita, ela descobriu que o pessoal de Davos havia assumido o controle da área. A newsidedix.com, que é a fonte, relata, ela tirou uma foto, a foto está aqui, com a bandeira do Panamá e com a bandeira dos financistas ali do lado, tremulando ao lado. Complicado, né? Ali, bem do ladinho, dá para vocês perceberem aqui. Se vocês quiserem, eu posso dar até um zoom. Aqui, bandeira do Panamá, tremulando aqui, do lado da bandeira aqui, dos escuros. Impressionante. Aqui, muito bem. Vamos continuar. Ela tirou essa foto aqui. No lado da bandeira do Panamá. Abre aspas. Quero que você dê uma boa olhada agora. A América, disse ela. Essa bandeira, você vê? Isso mesmo, a bandeira dos inimigos da humanidade, do fórum, do fórum dos financistas. Tremulando sobre a antiga base de Southcom, Comando Sul dos Estados Unidos, que se encontra no Panamá, que era o Fort Clinton, no Panamá. Impressionante. Ali, para fomentar, interessante, fomentar a crise de fronteira, organizando ali realmente deliberadamente, porque a gente sabe que está tendo uma crise migratória muito grande na fronteira dos Estados Unidos. Aliás, essa era uma das exigências dos republicanos. Aliás, os republicanos engessaram tudo. Engessaram tudo. Então não consegue mais. O governo do Biden ficou engessado pelos republicanos. Então o governo do Biden não consegue mais financiar o Zé, não tem mais dinheiro, não está conseguindo. O McCarthy estava ali obstruindo o processo de impeachment do Biden. Esse foi um dos motivos pelo qual ele foi deposto, destituído do cargo. Então agora vai mudar completamente. Colocou panos quentes, debaixo do pano, não encontramos elementos suficientes. Parece que esse acontecido foi a gota d'água. A gota d'água para que ele fosse deposto. Isso é um caso único na história dos Estados Unidos, nunca aconteceu antes, meus amigos. É algo totalmente singular na história dos Estados Unidos. Impressionante. Então, o Biden não está conseguindo governar mais, porque até então, com o McCarthy, ele conseguia governar, porque o McCarthy era como o Arthur Lira, se fosse comparar com o Brasil, presidente da Câmara, e ele ali, ele chegava perto, e tentava ali apaziguar as coisas, cortar para os dois lados. Uma hora ele tentava animar os republicanos, ao mesmo tempo ele queria agradar gregos e troianos. Essa que é a verdade. Um agente duplo. Aí fica realmente complicado. Não fazia uma verdadeira oposição ao governo do Biden. Então ele ficava afagando o Biden, ou seja, todas as pautas do pró-governo, ele passava tudo. Então a coisa realmente ficou... Apesar na Câmara, Câmara dos Deputados ali dos Estados Unidos, ter a maioria ser republicana, os democratas serem minoria. Apesar disso, ele conseguia passar todas as pautas do governistas. Interessante. E o Biden ficou acuado por causa disso, obviamente, e ele teve que mudar de postura. Presta atenção, isso acabou de sair, essa informação. O debate sobre fronteiras muda a medida de Biden e é confrontado com raiva dos democratas. Então ele teve que contrariar os progressistas, os democratas, para agradar os republicanos, para ter adesão, o apoio dos republicanos, para que ele consiga continuar governando. Mas parece que não vai dar muito certo. Isso aqui é uma medida desesperada. Compreendam isso, meus amigos. Aqui, Chicago. Os apelos para que se faça mais para controlar o fluxo de imigrantes indocumentados, ou seja, ilegais, para o país, tem sido um grito de batalha implacável do Partido Republicano, um princípio central das crenças do partido. Na noite de quarta-feira, o governo do Biden deu um passo extraordinário a renunciar a uma série de leis ambientais. Então ele abriu mão de várias leis ambientais, a agenda ambiental, para avançar com a construção de um trecho de cerca de 32 quilômetros, exatamente o que você está ouvindo, 32 quilômetros de um novo muro de fronteira no sul do Texas. Então ele teve que mudar completamente a sua política para tentar cooptar
os republicanos para que eles continuem a cooperar. Vocês estão entendendo? Não passa mais nada, está engessado. Né? A questão do orçamento. E vejam que agora, 17 de novembro, vai ser votado o orçamento para o ano 2024. E os Estados Unidos com uma dívida interna de 33 trilhões de dólares. Uma coisa absurda. Assim, incomparável na história dos Estados Unidos. Embora a Casa Branca diga que a decisão de avançar com a construção de um novo muro, presta atenção nisso, meus amigos, fronteiriço, não estava vinculada aos apelos à ação dos governadores dos Estados Azuis. Isso surge depois de sua agitação ter atingido crescendo. Interessante que ele teve que contrariar vários governadores democratas para tentar seduzir novamente os republicanos. Mas parece que essa tática desesperada não vai rolar mesmo. Agora vamos ver o que está acontecendo com relação a essa mudança, essa transição para o novo presidente da Câmara dos Estados Unidos. Muito bem, vamos linkar essa informação com essa outra informação aqui. Aqui, vamos dar continuidade. Desde que o presidente Biden assumiu o cargo, o mundo se tornou muito menos seguro. Isso é verdade para os americanos, bem como para os cidadãos de todos os países aliados. Mike Pompeo, ex-secretário dos Estados Unidos, ex-chefe da CIA. Uma declaração bastante bombástica, aqui, bastante contundente. E, de fato, quando o Loirão estava na presidência, não havia sinal nenhum de batalha, o mundo estava muito mais seguro, ele promoveu a paz, aliás, ele foi o único presidente que pisou na Coreia do Norte, vejam vocês, e o Biden tem uma política totalmente de batalha, tentar destruir o Putin, aliás, o Putin teve que evitar um atentado, descobrindo, estão tentando fazer porque ele infiltrar lá dentro, para tentar tirar ele de circulação, vocês estão compreendendo que eu não sei se eu vou conseguir passar essa informação, mas é uma informação oficial. Vocês estão entendendo, meus amigos? Porque o Putin, queira ou não, ele é a grande pedra no sapato dos globalistas, para o tão sonhado Grand Reset, o Putin que está arrastando o mundo para a desvalorização, contra o euro, lastro-ouro, lastros commodities, confirmando que, garantindo e fomentando a independência e a soberania de todas as nações, que vai totalmente contra os planos dos dominadores globais, que querem o quê? Uma hegemonia global, uma liderança dos Estados Unidos, claro, ao mando da cabal, junto com a União Europeia e instituições supranacionais para formar uma distopia tecnocrata. Muito bem, vamos para o próximo. Bomba relógio da Casa Branca, os perigos globais da dívida externa americana. A dívida externa, tá, meus amigos? Eu falei interna, a dívida externa dos Estados Unidos chegou recentemente a espantosos 33 trilhões de dólares, só retificando aqui. Ou seja, 167,3 trilhões de reais. Mais do que o próprio PIB do país, avaliado em cerca de 25 trilhões. Então, os Estados Unidos hoje tem uma dívida externa maior do que o seu produto interno bruto. Isso é surreal, isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Por isso que o Biden é o pior presidente da história dos Estados Unidos, sem sombra de dúvida, superando inclusive o Nixon. Essa marca representa uma verdadeira bomba relógio para os americanos, que ao explodir, e vai explodir, também trará consequências para o restante do mundo. Analisa Valdir da Silva Bezerra em sua coluna. Está aqui a fonte para vocês. Interessante que o ano fiscal dos Estados Unidos vai ser determinado, vai ser votado agora no dia 17 de novembro, e muito provavelmente com um novo líder, provavelmente não, certeza absoluta, com um novo líder da oposição de verdade. Não aquela oposição de faz de conta. É uma oposição ferrenha contra o Biden, que pode também salvar a economia dos Estados Unidos, que está colapsando e vai melar o plano dos globalistas. Aqui, Estados Unidos congela ajuda militar de Kiev por falta de fundos. Os Estados Unidos congelaram o projeto de assistência militar de longo prazo aos Zantia por falta de fundos. A informação foi dada na segunda-feira por Matt Miller, porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, em coletiva jornalista. Falta de fundos e também por falta de apoio do parlamento. Eles não colocaram aqui, mas também foi um dos motivos. Estados Unidos congelam ajuda militar que é por falta de fundos. Embora tenhamos fundos restantes para assistência militar de curto prazo, os fundos da Iniciativa de Assistência aos Zantia e do Financiamento Militar Internacional foram congelados, diz Miller, com aquela cara de pastel, que lhe é peculiar. Fronteira dos Estados Unidos é mais importante que a Zantia. Líder republicano, administração Biden, enviou aproximadamente 46 milhões de dólares em ajuda ao Zantia desde fevereiro de 2022. Nesse momento, vejam só, entendam a situação. Por que que o Kevin McCarthy aqui, ele fez essa pronúncia contra o governo do Biden? Porque ele sempre votou a favor ali, pró-governo dos Estados Unidos, ou seja, pró-Biden, sempre, apesar de ser republicano. Mas por quê? Porque ele já sabia que estava com a corda no pescoço, que muitos republicanos já não estavam gostando da sua postura, ele não estava agradando ninguém, inclusive os democratas.
Então ele falou, vou tentar contornar a situação, mas pelo visto não deu, né, McCarthy? Não deu, não colou. Dessa vez não colou mesmo. Kevin McCarthy, a prioridade para... Vai que cola, mas não colou mesmo. A prioridade para mim é a América, as nossas fronteiras. Disse McCarthy, sim, né? Sua prioridade é servir os globalistas, só que a coisa está apertando e você teve que reconsiderar. Tentou recuar, mas foi tarde demais. Né? Tarde demais. Infelizmente para você e felizmente para o mundo, não é verdade, McCarthy? Aqui. Agora você fica com essa cara aí, né? De João Sem Braço. Presidente da Câmara do Presidente dos Estados Unidos no programa Face in Action, CBS, no domingo. Agora apoia a possibilidade de garantir que a Usantia tenha os brinquedinhos de que necessita, mas apoia firmemente a fronteira da América. Você quer agradar um ou outro, mas não tem condição. Tentando aqui fazer média, né, para os dois lados, tentando contornar a situação, tentando recuar, mas foi tarde demais. Não deu tempo, não colou também. Aqui, meus amigos, o orçamento dos Estados Unidos deixa a União Europeia surpresa, diz Borrell. Borrell ficou surpreso. Mas como assim? Vocês nos deixaram na mão? Vamos continuar com a agenda dos globalistas, para destruir as economias do mundo e destruir o Putin e toda a resistência antiglobalista. A ausência de despesas de brinquedinhos para o Zé, no recente projeto de financiamento do governo dos Estados Unidos, foi alvo de críticas do chefe da diplomacia da União Europeia, o Joseph Borrell, que está tudo borrado nesse momento. Aqui abre aspas, estamos surpreendidos pela decisão adotada no último momento, do qual lamento muito. Esperamos que não seja a última palavra. Vamos tentar mudar esse quadro, mas parece que vai ficar pior, viu, Borrell? Vai ficar bem pior para você. Já tá ruim e tudo que é ruim pode ficar pior. Pode ter certeza, anota o que eu tô dizendo. Citou o jornal É o País as palavras de Borrell, que está todo borrado, sobre os assuntos internos dos Estados Unidos. Todavia, o borrado aqui reiterou a prontidão da liderança europeia de enviar dinheiro dos seus contribuintes ao Zé, independente da posição dos Estados Unidos e dos resultados dos antianos no campo de batalha. Nós vamos até o fim. Vamos sacrificar o contribuinte europeu para inflação, aumentar o custo de vida, destruir as economias para seguir a agenda de Davos. Um fiel fantoche aqui dos globalistas. Mas ele ficou muito preocupado agora, parece que nós estamos perdendo os Estados Unidos. E agora vamos ficar sozinhos. E sem os Estados Unidos nós não vamos conseguir manter isso por muito tempo. Por isso que o Borrell está borrado, entenderam agora, meus amigos? De fato. E tem mais. Em meio às dúvidas dos Estados Unidos de continuarem a financiar o Zé, no mesmo volume, a deputada da oposição no parlamento alemão reiterou os apelos para que a União Europeia comece a promover a paz na Usantia. Aqui tem pessoas de bom senso ainda na Alemanha. Parabéns aqui. A Sara, difícil pronunciar esse nome. A Sara, como chama ela? Sara Azankenet. Aqui palavras dela. Aqui, em vez de gastar bilhões em fornecer brinquedinhos e agora pagar em vez dos Estados Unidos as despesas pela batalha por procuração, a União Europeia deve finalmente ter uma consideração aos interesses de seus cidadãos. Muito bem, uma pessoa senil, né? Uma pessoa com certeza, senil não, uma pessoa com bom senso, coerência aqui. E se manifestar a favor de um cessar-fogo imediato. Muito bem, parabéns aqui à deputada do parlamento alemão, a Sara. A União Europeia não pode mais fornecer brinquedinhos ao Zante a partir de suas reservas. Olha só. De acordo com um funcionário não identificado, a Europa já deu tudo o que podia a Kiev, sem minar a sua segurança. Ou seja, Estados Unidos, se não fornecer ajuda ao Zé, a União Europeia muito provavelmente irá fazer o mesmo muito em breve. Após 8 meses de combate, as reservas de brinquedos estão acabando, diz o oficial do canal. Então, tende, Estados Unidos bloqueando a ajuda ao Zé, ou seja, simplesmente paralisando essa agenda dos globalistas, a União Europeia vai ficar isolada e não terá outro destino que simplesmente encerrar esta investida. Aqui, o Elonzinho como sempre, Elonzinho sempre roubando a cena, zomba do Zé, após os Estados Unidos aprovar orçamento sem ajuda ao Zantia. Elon, dono do X, agora novo, antigo Twitter, publicou a noite passada e-mail com a imagem do Zé impaciente e a legenda, presta atenção, quando já faz 5 minutos que você não pediu $1 bilhão de ajuda. Aí, quando passa 5 minutos, você não pediu, porque ele é um pedido internacional, um mídia internacional, aí você fica com essa cara aqui, de bumbum sem lavar, exatamente como está aqui o Zé, realmente fantástico. Em apenas 8 horas, a postagem ganhou 26 milhões, meus amigos, viralizou aqui, 26 milhões de visualizações, surreal, e 360 mil curtidas, isso até às 4h45, 2 de outubro, no horário de Brasília, olha só. E tem mais aqui, meus amigos.
muitas pessoas que pensam o seguinte, não, mas os Estados Unidos é pró-democracia, os Estados Unidos é contra a ditadura, é mesmo? Veja aqui, tá bom. Aqui, interesse no... Aliás, os Estados Unidos financiou várias ditaduras no Oriente Médio, na Síria, no Afeganistão, quando lhe interessa, tá, meus amigos? Essa que é a verdade, né? Porque o que os Estados Unidos, ou seja, os globalistas, porque os Estados Unidos simplesmente foi instrumentalizado pelos globalistas, o que eles querem? Eles utilizam ditaduras para cumprir a sua agenda, porque o objetivo deles é criar uma distopia a nível mundial. Aqui. Interesse no petróleo muda momentaneamente, desejo dos Estados Unidos derrubar Maduro, né? Mudou, né? A gente era contra o Maduro, agora que nós gostamos do Maduro. Maduro I love you, né? Olha só, a mudança total. Por quê? Porque não tem mais o petróleo russo, né? Por causa das sanções, e agora você tem que recorrer a um novo fornecedor. Aí foram lá bater, né, nas costas do Maduro. O Maduro, quanto tempo te amava tanto, era tão lindo, maravilhoso, eu gosto tanto da sua política. Para vocês terem uma noção. A situação levou o governo dos Estados Unidos a buscar alternativas. Após quase 10 anos de relações praticamente rompidas. Voltou a bater a porta da Venezuela e do tão criticado presidente, o Madurinho. O professor das Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC, Gilberto Marigoni, coordenador do Observatório de Política Externa Brasileira, disse a Sputnik Brasil que, pelo menos agora, a tática americana de querer derrubar Maduro mudou. Mudou pela conveniência do momento. Isso é geopolítica. É bom vocês entenderem o seguinte. Quando a Rússia manda, por exemplo, militares para Cuba, não é por causa disso que a Rússia é a favor de Cuba. Entendam isso, meus amigos. Isso é uma manobra geopolítica. É uma forma de tirar o controle dos Estados Unidos. É uma forma de intimidar os Estados Unidos. Por quê? Porque Cuba fica ali próximo do quintal dos Estados Unidos. Então é uma forma de provocação. E isso faz parte do jogo geopolítico. Ok? Isso é bem claro para vocês. É uma forma de afrontar. É para responder na mesma medida. Por exemplo, quando eles utilizaram a Usantia, né, para avançar a OTAN, para colocar brinquedinhos ali próximo, é para estabilizar o governo da Rússia. E a Rússia vai pagar com a mesma moeda. Política, queira vocês ou não, é um mundo sujo. Muito bem. Vamos aqui. Kevin McCarthy. Vamos para o que interessa agora. Kevin McCarthy, destituído do cargo de presidente da Câmara. Então, como vocês bem sabem, vamos recapitular aqui, porque é importante. Vamos ver todas as peças desse enorme quebra-cabeças. Vamos tentar montar. Agora, vamos formar aqui um dossiê e montar todas as peças desse enorme quebra-cabeça. Eu confesso a vocês, meus amigos, que eu iria apresentar isso no sábado, mas eu não me aguentei. Talvez a gente até mude o roteiro da live de sábado, não tem problema nenhum, mas fiquem tranquilos que nós iremos apresentar a atualização do Benjamin Fulford, já lembrando aqui um abração para nossa amiga Grazi, também faz parte da equipe de redação, a equipe da moderação, corpo de moderadores também, um enorme abraço para todos vocês. Aqui. A Câmara votou por uma nova pequena margem para destituir Kevin McCarthy, na terça-feira, veja que é bem recente, condenando o presidente da Câmara a um destino que parecia quase garantido, desde que tomou o martelo em janeiro, em um grupo de rebeldes na sua conferência abiscal. O cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é declarado vago, anunciou o secretário no final da votação. Isso nunca aconteceu, é bom salientar aqui, meus amigos, que isso nunca aconteceu, isso é um caso singular, único na história dos Estados Unidos, um presidente ser destituído. Aqui. E o pior, pelo seu próprio partido, que é mais incrível. Que muitos do próprio partido estavam totalmente contra ele, o Partido Republicano. Loirão poderia, presta atenção, meus amigos, o cargo está vago e alguém vai ter que ocupar esse cargo, obviamente. Quem seria essa pessoa? É uma ótima pergunta. Loirão poderia substituir McCarthy como presidente da Câmara dos Estados Unidos. O apresentador do canal TV Fox News, o Sincani, afirmou que suas fontes disseram que após a demissão do presidente da Câmara dos Representantes, um grupo de republicanos convidou o ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão aqui, trampista, para assumir o cargo de Kevin McCarthy. Apareceu aqui na Fox News, na TV aberta dos Estados Unidos, cogitando esta possibilidade. Aqui, dando continuidade, mais um capítulo aqui, mais um dado, mais uma peça desse enorme quebra-cabeças. Aparentemente, a destituição de Kevin McCarthy é culpa do Putin. Tudo culpa do Putin. O Putin é culpado de tudo. Tinha tempo que era tudo culpa do capitão, agora é tudo culpa do Putin. Era tudo culpa do Loirão, depois foi tudo culpa do capitão, agora é tudo culpa do Putin. Veja aqui. Uma votação de 2016, de 216 a 210, foi bastante apertada, hein? 6 apenas. E quem fez a diferença foram os republicanos, viu, meus amigos? Os republicanos votaram com 208 democratas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos para mudar o regime de um dos seus. O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, McCarthy tentou apaziguar o sistema relativamente, entenderam? Não, vamos construir um muro porque é importante a questão da fronteira, porque a Usantia não é mais tão importante assim. Ele tentou recuar para tentar salvar a sua pele, mas foi tarde demais.
Foi isso que aconteceu. O financiamento da Usante, ao mesmo tempo que falava de boca para fora aos populistas que deviam ao seu cargo como presidente da Câmara, e acaba de ser recompensado com a honra de ser o primeiro orador destronado, chutado da história dos Estados Unidos. Agora você vai ser lembrado por toda a eternidade, por toda a posteridade, né? Quer dizer, por toda a posteridade. Você vai ser lembrado como o presidente da Câmara que foi destronado, chutado na história dos Estados Unidos. É uma vitória para os americanos médios, a menos que você seja um hacker do establishment, caso que tudo gira em torno da Rússia. Aqui. Derrota Sputnik Brasil, derrota de McCarthy na Câmara, piora caos no governo dos Estados Unidos. Diz revista. Então, o BD simplesmente está engessado e não consegue mais governar. The Economist, derrota de McCarthy na Câmara, piora caos no governo dos Estados Unidos. Os meses de turbulência na Câmara, representantes dos Estados Unidos tiveram um ápice na última terça-feira, dia 3, após os parlamentares aprovarem afastamento do republicano Kevin McCarthy da presidência da casa, uma medida inédita na história do país, para a revista The Economist. A situação aprofunda ainda mais ao caos vivido pelo governo. Conforme a publicação, McCarthy deixou o cargo da mesma forma que começou, de maneira completamente humilhante. Foi humilhado. Vai ficar para a posteridade, né? Quer dizer, posteridade, desculpe. A análise do jornal pontua ainda que as próximas semanas serão caóticas e vão repercutir muito além do Capitólio. Muito mais repercussão. Aliás, todo mundo está falando disso, não tem outro assunto nos Estados Unidos. Aqui, meus amigos, a congressista, tá aqui ela, lindíssima, a Marjorie Taylor Greene, apoia Loirão para presidente da Câmara após a destituição do Kevin McCarthy. Ele está tendo uma grande adesão aqui, muitos apoiadores, Loirão. Aqui, BDE promete grande discurso sobre a Usante após golpe de direita. Ele chama de... É incrível, é a mesma coisa no mundo inteiro. Como assim, BD? Tudo democrático, foi feito dentro da lei, dentro da ordem. Não vem com essa retórica. Não, vai ficar feio para você, vai ficar muito feio. Aqui, o presidente BD disse na quarta-feira que fará um grande discurso. Um grande discurso. Aliás, é difícil, né? Porque ele não consegue nem lembrar o que ele fez um minuto atrás. Sobre a Usante, no momento em que os divididos republicanos da Câmara parecem prontos para escolher um novo presidente que terá pouca simpatia pelos seus bipartidários. Pouca simpatia com os globalistas internacionais para manter o fluxo de ajuda para o país sitiado pela Rússia. Biden defendeu a ajuda aos Usante em diversas ocasiões, mas agora enfrenta um oponente formidável nos conservadores do Partido Republicano, que na terça-feira destituíram o deputado Kevin McCarthy do cargo de presidente da Câmara. Ao fazê-lo, deixaram no ar o futuro do financiamento da Usante a ver navios. Vou complementar aqui 3 pontinhos, mas essa que é a verdade. E por que o BD, porque já diz o ditado, né, quem tem medo, né, você sabe que eu estou me referindo, por que ele está assim? Ele está assim pelo seguinte, porque o McCarthy estava obstruindo o processo de impeachment e agora vai ter uma mudança totalmente diferente. Impressionante, já imaginaram o Loirão liderando o processo do impeachment? Será uma humilhação histórica, será aquele final assim, coisa de filme, né, meus amigos? Realmente um roteiro de filme de Hollywood, parece que está se desenhando diante dos nossos olhos. Mais informações. Surge aqui do TOC 3216, na verdade a origem dessa informação é do Zero Hedge. Surge um movimento de apoio para Loirão ser indicado presidente da Câmara dos Estados Unidos. A Marjorie Taylor Greene, como a gente já mostrou para vocês nos lives anteriores, endossa Loirão para presidente da Câmara. Loirão é tecnicamente elegível, ok, meus amigos? Então ele é elegível, ele pode... Porque assim, vamos entender o que está acontecendo. Nos próximos dias, no máximo 5 dias, prestem atenção. Então já se passou 2, no máximo segunda-feira, terça-feira, já vai ser nomeado o novo presidente da Câmara. E ele vai poder atuar até o dia 17. Depois do dia 17, quando eles votarem o orçamento do ano fiscal para 2024, vai ter um recesso. Vai voltar só em dezembro, ok? Depois volta, tem um novo recesso, a 15 de janeiro, e o Loirão, disputando a corrida eleitoral, ele vai poder ficar no máximo, estourando até março. Então, em termos práticos, ele iria atuar como presidente da Câmara no máximo por 2 meses. A grande pergunta, será que é tempo suficiente para reverter essa situação? Creio que sim, principalmente com a adesão da maioria. Muito bem. E o Loirão sabe muito bem costurar politicamente. Ele sabe acelerar as coisas, ele é muito bem articulado, então ele é um ótimo articulador e ele vai saber fazer isso. Aliás, ele é a pessoa mais indicada para executar essa tarefa maravilhosa de libertação e recuperação dos Estados Unidos e, por conseguinte, do mundo inteiro. Pois o presidente da Câmara não precisa ser um congressista titular. Diferente do Brasil, nos Estados Unidos, você simplesmente pode ser filiado ao partido, você não precisa ser um deputado eleito para ser o presidente da Câmara. Então, qualquer pessoa afiliada ao Partido Republicano pode ser indicado como presidente da Câmara.
diferente do Brasil. As leis lá são totalmente diferentes. Muito bem. A deputada republicana da Geórgia, a Marjorie Taylor Greene, também apoiou na noite de terça-feira a indicação do ex-presidente Loirão para se tornar o próximo presidente da Câmara, depois que a Câmara removeu o Kevin McCarthy do cargo. Interessante. Zero head. McCarthy não buscará posição de presidente na nova votação. Ele simplesmente jogou a toalha, né? É melhor, é mais digno. Joga a toalha, porque você já foi humilhado demais, né, McCarthy? Mais humilhação ainda. Para quê? Melhor se poupar. Está certo. Concordo com você. Concordo plenamente com sua postura. É melhor sair pela tangente, para não se expor mais e passar mais vergonha. O ex-presidente da Câmara, recém-deposto, McCarthy, não buscará a reeleição para o cargo quando a Câmara se reunir para selecionar o novo candidato. Após a instituição de McCarthy, o deputado Matt Gaetz, o Matt Gaetz, esse realmente fez a diferença, foi ele que fomentou todo esse processo. Ele foi o homem-chave. Chamou o ex-presidente da Câmara de característica do pântano, o homem do pântano. Não, é o homem do pântano, Diz que é o homem do pântano. Você sabe que eles sabem, aliás, aqui ele está parafraseando o Loirão. O Loirão gostava de utilizar esse termo, né, o pântano. Interessante. Para se referir aos deep state, os globalistas. Kevin McCarthy não conseguiu manter a sua palavra. Aqui, palavras dele, tá? Do Matt Gaetz, não sou o que estou dizendo. Kevin McCarthy não conseguiu manter a sua palavra. Ele fez um acordo em janeiro sobre a forma como Washington funcionaria e violou esse acordo. Ele é um mentiroso. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Temos uma dívida de 33 trilhões. Enfrentamos déficits anuais de 2,2 trilhões, disse McCarthy, acrescentando. Enfrentamos uma desvalorização global que esmagará os americanos da classe trabalhadora. Kevin McCarthy é uma característica do pântano. Ele subiu ao poder coletando dinheiro de juros especiais e redistribuindo esse dinheiro em troca de favores. Aqui uma acusação bastante severa aqui do Matt Gaetz. Bem, vamos pro próximo aqui. Deixa eu ver se está tudo ok, tudo ok. Enquanto isso, o congressista Troy Nehls nomeou o ex-presidente Loirão para presidente da Câmara. Olha que interessante. Aqui, o Alex Phillips do Goldman, vê as coisas. Olha que interessante, aqui está no X a fonte para vocês. O Troy Nehls. A Câmara votou pela remoção do deputado McCarthy do cargo de presidente da Câmara. O presidente de Serviços Financeiros da Câmara, Matt Heng, servirá temporariamente como orador interino, provisório. Orador, né? Aqui, até que um novo orador seja eleito. A atividade legislativa da Câmara cessará temporariamente à medida que os republicanos se reorganizarem a seleção de um palestrante, ou seja, de um novo líder. Em janeiro, levou 5 dias. É possível que a próxima seleção também demore vários dias, mas se acredita que seja no máximo em 5 dias. Então, muito provavelmente, de acordo com essa informação, nós vamos saber quem é o novo líder da Câmara até segunda, terça-feira, estourando, talvez até antes. Talvez até amanhã. Tá? Amanhã isso já seja confirmado. Embora seja possível, pensamos que é muito improvável que a Câmara permaneça sem líder até dia 17 de novembro. Altura que expira a recente extensão da autoridade para despesas. No caso improvável de a Câmara permanecer sem orador em meados de novembro, acreditamos que o orador temporário, no caso, teria o poder de submeter a votação a outra prorrogação temporária do financiamento, embora as regras sejam algo pouco claras nesse ponto, e acabariam por vir, depende de uma decisão do parlamentar da Câmara. Mais uma informação, mais um dado importante. Aqui, meus amigos, esse homem aqui, ele foi apontado para ser o novo presidente da Câmara dos Estados Unidos. Sou contra a ajuda aos Antia, diz possível futuro presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Repetindo, sou contra a ajuda aos financistas, agenda globalista, diz possível futuro presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O chefe do Comitê de Judiciário dos Estados Unidos, republicano, Jim Jordan, então é entre esse Jim Jordan e o Loirão, daqui a pouco vocês vão entender, afirmando que será contra a ajuda financeira para Kiev, se for eleito presidente da Câmara dos Representantes. Abre aspas, a questão mais importante para as mentes americanas não é os Antia, diz Jordan, ou seja, os interesses do povo americano. Eu vou lutar pelos interesses da América. Fantástico. E tem mais. Jim Jordan diz que discutiu a oferta de porta-voz, ou seja, como novo líder, presidente da Câmara, com o Loirão, e não expulsará Gaetz da convenção política do Partido Republicano. Então o Gaetz ele está sendo tido por grande parte dos republicanos que estão alinhados aos globalistas como um traidor, né? Estão ali tentando rotular, né? Colocar nele o rótulo de traidor, né, porque ele foi contra um outro republicano, porque tecnicamente falando, o Kevin McCarthy é republicano, mas ele simplesmente é escuro, né, então eles estão querendo expulsar, então existem republicanos querendo expulsar, no caso, o Gaetz, né, aqui do partido, mas ele é contra. O deputado Jim Jordan disse na quinta-feira que falou sobre sua candidatura, hoje, notícia agora, sua candidatura para ser o próximo orador com Loirão ao seu lado, como seu conselheiro, e que não apoiará a expulsão do deputado Matt Gaetz da bancada republicana, mesmo em meio à raiva de alguns legisladores, depois que ele liderou a remoção do Kevin McCarthy. Porque assim, meus amigos, os votos dos democratas não iriam tirar o McCarthy do poder.
Então teve muitos votos de republicanos, porque os republicanos são maioria. E quem liderou, quem fomentou esse movimento contra McCarthy dentro do Partido Republicano foi esse tal de Matt Gaetz, esse deputado. Compreenderam? Então ele acabou ganhando grande animosidade, né, de grande parte do Partido Republicano. Abre aspas. Conversei com o presidente sobre isso e todos os tipos de questões, disse Jordan, um forte aliado do ex-presidente. Forte aliado de quem? Loirão. Em entrevista à NBC News, na quinta-feira. Meus amigos, de fato agora, nós retomamos a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. E isso vai fazer muita diferença. Podem ter certeza que agora as pautas do BD vão ficar todas engessadas. Pró-governo, pró-globalismo. Pró-governo não, pró-globalismo, né? Porque ele é simplesmente um fantoche, né? Um fantoche na mão dos metacapitalistas. Aqui. Questionando se Loirão apoia a sua candidatura, o presidente da Câmara já disse, não quero dizer nada. Mas o Loirão apoia você, foi entrevistado. Não quero dizer, abre aspas, não quero dizer nada por hora. Mas tive uma excelente conversa com o presidente. Estava se referindo ao Loirão, tá? Não é o BD, não. Ao Loirão. Com o presidente. Muito bem. Aqui. Loirão, agora saiu agora. Loirão considera visitar o Capitólio em meio à corrida para presidente. Dizem fontes do Partido Republicano. Washington. O ex-presidente Loirão está indo para o Capitólio agora, meus amigos. Para Washington, para se encontrar com a liderança do Partido Republicano. Isso é uma notícia oficial. O ex-presidente Loirão está considerando uma visita ao Capitólio dos Estados Unidos no início dessa próxima semana, enquanto os divididos republicanos da Câmara consideram que deve ser o próximo orador. Ou seja, quando eu falo próximo orador, o próximo speaker, ou seja, o presidente da Câmara. Confirmaram 2 legisladores republicanos e 2 aliados de Loirão, a NBC News. Está aqui a fonte para vocês. O ex-presidente que não pôs o pé no Capitólio desde o último evento de 6 de janeiro, né, que você sabe muito bem, está considerando fazer uma aparição em um esforço para unificar o partido que está dividido. Por que está dividido? Porque tem muitos ainda que estão assim, estão ali acenando para o lado globalista. De acordo com o legislador republicano, que discutiu a possibilidade, como um membro do partido de Loirão, círculo interno, quinta-feira de manhã. Site Notícias de Manchester relatou pela primeira vez a possibilidade da visita do Loirão. Mais notícias aqui, meus amigos. Debate sobre fronteiras muda a medida de BD e confronta com raiva dos democratas. Então o BD, no desespero, ele está percebendo que ele está perdendo a Câmara dos Deputados, que eles vão começar agora, eles têm todas as condições, não vão ser mais obstruídos, o processo de impeachment vai rolar, vai começar a rodar novamente com as evidências. Imagine isso sendo liderado por uma pessoa, ou pelo próprio Loirão, ou por um homem de sua confiança. Esse será realmente uma situação dramática para o governo escuro do BD. Os apelos para que se faça mais para controlar o fluxo de imigrantes indocumentados para o país têm sido o grito de batalha implacável do Partido Republicano. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Agora ele quer mudar. É interessante. Agora, informação mais recente, meus amigos. Isso aqui é um post do próprio Loirão. Agora. Acabou, acho que não faz nem 2 horas, 1 hora e pouco, que ele fez esse post na sua rede social. Olha só. Estou concorrendo à presidência. Tenho uma vantagem de 62 pontos sobre os republicanos. Estou à frente do tortuoso Celina Joe. Você entendeu, né? O BD. Apesar dos enormes esforços da lei, armamento e interferência eleitoral do Partido Democrata, por 4 ou 11 pontos, mas farei o que for necessário para ajudar no processo de seleção do presidente da Câmara. A curto prazo, até que seja feita a seleção final de um grande orador republicano. Um presidente que ajudará um presidente novo, mas altamente experiente. Eu vou fazer, presta atenção, a América grande novamente. Palavras aqui, post do Loirão, super recente para vocês. Em primeira mão. A informação aqui de primeira mão. Agora da Fox News, meus amigos. Isso aqui eu recebi mais de 15 minutos antes da live, fiz correndo, às pressas. Loirão aceitaria a presidência da Câmara por um curto período, enquanto os republicanos decidiriam sobre um substituto permanente. Então ele ficaria provisoriamente como presidente da Câmara, até que o Partido Republicano nomeasse um líder, um novo speaker, como eles chamam, aquele que fala, o orador, um novo presidente da Câmara, permanentemente. Então, o Loirão vai unificar o Partido Republicano, para ter um racha, unificar o Partido Republicano, criar uma verdadeira oposição, alavancar o processo de impeachment do BD, engessar todas as pautas do governo dos Estados Unidos e criar uma verdadeira oposição, não uma oposição de faz de conta, como está acontecendo. E ele tem todos os meios, e ele tem, com certeza, meus amigos, e é próximo dos chapéus brancos, com certeza ele tem todas essas evidências. E o jogo vai mudar completamente. Impressionante essa reviravolta nos Estados Unidos. É de arrepiar. E pode ter certeza, anotem o que estou dizendo. Isso vai reverberar aqui na América Latina. Tá, muito bem. O deputado Kevin, o ex-presidente Loirão, disse à Fox News,
digital. A fonte é a Fox News, que aceitaria o cargo de curto prazo como presidente da Câmara dos Representantes para servir como unificador para o Partido Republicano, até que os legisladores tomassem uma decisão sobre quem deveria assumir o cargo de forma definitiva. Então, meus amigos, agora a grande pergunta que não quer calar. Será o Loirão ou será o seu homem de confiança? Aqui no caso, o Jim Jordan. Jim Jordan ou Loirão? Na verdade não faz muita diferença. Mas, com certeza, ter o Loirão ali, ele alavancando, liderando o processo de impeachment, seria realmente um roteiro de cinema, tá, meus amigos? Seria realmente glorioso, né? Seria glorioso. Imagine só, tô aqui supondo, tá? É uma suposição, não é uma certeza. Loirão liderando como como presidente da Câmara, o Bidê deposto, o Loirão liderando todo esse processo, coordenando, articulando todo esse processo, engessando o partido, o governo, no caso, as pautas governamentais, pró-governo, principalmente a ajuda da Osântia, e depois ele sai e vai disputar as eleições. Realmente espetacular, seria espetacular. No mínimo espetacular. Seria realmente espetacular. Seria surreal. Aqui, meus amigos, eu queria considerar uma coisa com vocês. Perguntaram para a Helena no seu último webinar, isso aqui é verdade, tá, meus amigos? E tudo que a Helena fala, nós temos que considerar. Helena diz em seu webinar, de acordo com uma informação que fiquei sabendo lá de cima, pode ser o Torrano Eridion, qualquer outro, não sabemos, ela não especifica, o Robert Kennedy Jr. será eleito pelo povo americano e o Loirão será o seu conselheiro. Independente, meus amigos, se for o Robert Kennedy Jr., a América ganha. Se for o Loirão, a América ganha também. E a gente sabe, eu acompanho o Robert Kennedy Jr. desde sempre e ele é totalmente antiglobalista. Aliás, ele põe o dedo na ferida. O dedo na ferida. Aliás, ele foi inclusive elogiado. Então, independente de quem seja, realmente será um bom futuro, não só para a América, mas para o mundo. Independente se for o Loirão ou o Robert Kennedy Jr. Aliás, se o Robert Kennedy Jr. também for o presidente, será um final realmente de roteiro de filme de Hollywood. Porque ele iria terminar o legado do seu tio, JFK. Seria realmente espetacular. Aliás, ele mesmo disse que iria terminar o trabalho do seu tio. Então, seria realmente espetacular também. Aliás, os dois roteiros são lindos, são maravilhosos. Independente qual rumo vai tomar. Todos realmente conduzem para a luz e para a libertação do planeta. Depois vocês podem comentar, comentar quem é que será. Quem que vai? Será o Jordan? Será o Loirão? Quem será o novo presidente? Será que vai ser o Robert Kennedy Jr.? Porque imagine só, meus amigos, se o Bidê for totalmente desmoralizado, ele não vai ter força nenhuma para disputar as eleições. E o Loirão, queira ou não, entendam isso, eu preciso voltar a espaçonar para vocês compreenderem. Entendam isso. Independente disso, meus amigos, prestem atenção. Se o Loirão se tornar supostamente presidente da Câmara e coordenar esse processo de impeachment do Bidê, engessando todas as pautas pró-governo, com relação aos Osântia, com relação ao orçamento, para também tentar preservar o orçamento para o ano fiscal de 2024, vamos entender aqui, vamos fazer a leitura correta. Ele vai abrir alas, ele vai dar as condições necessárias para que o Robert Kennedy Jr. possa ganhar as prévias no Partido Democrata e possa concorrer com ele. Então isso seria incrível, seria maravilhoso. De certa forma, ele iria ajudar o Robert Kennedy Jr. a vencer as primárias do Partido Democrata. Então realmente seria espetacular, realmente sensacional. Ótimas notícias aqui para vocês.